6 e 8 meses começa o que a gente chama de formação do ego. Então, como a gente já falou aqui antes também, começa a formação da identidade vital da criança, né? Ela, até os 6 meses, ela e o mundo são uma coisa só. Ela, a mãe, o pai são uma coisa só. E, de repente, ela começa a formar sua própria identidade, o seu próprio ego. E aí, pelos 8, 9 meses, ele está bastante já estruturado. Isso quer dizer que ele se percebe como uma pessoa diferente da mãe, diferente do pai. E é claro que a ligação com a mãe, nesse momento, fica muito intensificada. A ausência da mãe, então, faz com que ele fique angustiado, às vezes desesperado. Então, se a mãe não está, chora, a mãe pode estar do lado, ele pode estar ouvindo a voz dela, mas ele não percebe a presença dela, ele fica angustiado e chora. E muitas vezes outras figuras que vêm a substituir a mãe nesse momento de angústia, de separação, até pioram, ele fica mais irritado, fica mais choroso. Muitas vezes aquela cena clássica do pai que vai atender o bebê durante a noite aos 9 meses e o bebê berra mais, chora, vai embora, ele se sente rejeitado, mas isso é temporário. O que ele quer é a presença da mãe por essa angústia de separação, que pode se iniciar muitas vezes entre 6 e 7 meses, fazendo parte dessa crise vital. Não é à toa que nessa época o bebê também começa a estranhar outras pessoas. Os avós muitas vezes ficam desesperados, mas meu neto não gosta mais de mim. Não é isso. Ele está se acostumando com a presença de uma figura que ele agora identifica como uma outra pessoa, como um estranho, entre aspas, e vai se acostumar com essa figura. E nessa fase, entre 6 e 9, 10 meses, muitas vezes pode haver um certo estranhamento, mas que é temporário. E também é uma época em que a maioria dos bebês começa a dentição. E a dentição pode ser tranquila para alguns e muito chata para outros. Os bebês ficam incomodados, ficam chorosos, ficam irritados, dormem mal, porque estão com aquela sensação de coceira permanente, uma gengiva inflamada, pode ser muito incômodo. E você tem várias formas de trabalhar isso, de conversar com o pediatra, existem maneiras de atenuar, mas mordedores gelados, alguns remedinhos alternativos homeopáticos, mas a presença dos dentes, da erupção dentária, muitas vezes também cria incômodos e dificuldades para o bebê nessa época. Um outro fator que a gente não leva muito em consideração, mas que é muito importante nessa crise dos 6 meses, é a mudança de posição. Simplesmente um bebê que passava a vida inteira deitado ou de bruços, ele vai mudar a perspectiva dele completamente, porque ele vai começar a sentar e vai passar a maior parte do tempo dele e realizar as tarefas vitais dele sentado. Então, antes ele se alimentava deitado, inclinado, sobre a mãe, né, com a boca no seio da mãe, ele agora vai começar a se alimentar sentado numa cadeira, olha que coisa estranha, né? De pé, quer dizer, na vertical, vendo o mundo numa posição completamente diferente. Então isso é uma mudança muito difícil para ele e leva um tempo para ele se acostumar. Também cria certas perturbações. O próprio sono do bebê se altera nessa época. Então não é incomum um bebê que com 3, 4 meses estava dormindo muito bem à noite, acordava uma vez, às vezes nem acordando, e com 6 para 7 meses ele começa a acordar várias vezes, porque é uma mudança fisiológica no padrão do sono do bebê nessa época. É um momento em que surge e aumenta a quantidade de um tipo de sono, um padrão de sono que se chama REM, e o bebê pode superficializar o sono dele mais vezes durante a noite, com mais frequência. Isso significa que ele pode acordar mais vezes. Por isso a gente dá tanta ênfase na fase ainda de 3, 4 meses, da possibilidade da gente ensinar a um bebê a dormir sem necessariamente estar mamando, sem necessariamente estar no colo. Você desvincular o sono, o adormecimento do bebê do peito e do colo. Mamar à vontade, mamar com carinho, com prazer, dar colo à vontade, mas quando ele for começar a ficar realmente sonolento, tentar colocar ele no berço. Muitas vezes é difícil, mas a gente vai negociando, vai tentando, vai repetindo esse gesto várias vezes, para que quando ele chega aos 6 meses e comece a acordar várias vezes, ele a cada vez que acorde não precise ir para o colo, não precise ir para o peito, senão ninguém dorme de noite, né? Vai ser uma fase difícil para todo mundo. É claro que isso não acontece com alguns bebês continuam dormindo bem ou mesmo conseguem acordar e readormecerem espontaneamente. Nessa época é importante a gente trabalhar com uma naninha, muitas vezes aqueles bonequinhos que são o que a gente chama de objetos de transição, justamente. Eles ajudam a fazer a transição do colo para o berço e também a transição dessa figura simbólica da mãe, do colo, do peito, para um outro objeto que eles vão se segurar, vão agarrar junto ao corpo e vai fazer um pouco esse papel simbólico da proteção e da familiaridade.
Um outro fator que acontece nessa época também interessante é que o bebê, aos 6 meses, 7 meses, ele começa a perder os anticorpos maternos. Aqueles que foram transfundidos para ele durante a placenta e que protegem ele, são o principal fator de proteção, junto com o leite materno, contra as doenças banais do dia a dia, as gripes, resfriados, viroses, diarreias, etc. Então, ele estava protegido pelos anticorpos maternos, não os seus. E esses anticorpos maternos no corpo do bebê têm uma validade. Eles se desfazem, eles se dissolvem no sangue e viram outras coisas ao longo de alguns meses. Quer dizer, eles duram em torno de 6 a 8 meses e começam a se dissolver. Então, nessa época, o bebê começa a perder essas proteções e também começa a mamar menos, então ele vai estar mais exposto às infecções. Isso não quer dizer nada de grave, se a vida é assim, mas é a época que ele vai começar a ficar mais doentinho. Ele vai começar a ter febre, ele vai começar a ter uma diarreia, vai ter aquela erupção clássica. A primeira doença, geralmente, muitas vezes é o exantema súbito, que é aquela febre de 3 dias, o bebê está bem, mas está com febre alta, 39, a gente se preocupa. Por isso, como a gente já repetiu aqui algumas vezes, não é recomendável, quando é possível evitar, levar um bebê para a creche nessa idade. Com toda essa crise acontecendo, a falta de os anticorpos diminuindo, a mãe se afastando, ele ir para um lugar onde ele vai passar o dia com pessoas estranhas, que ele não conhece, exposto a vírus, exposto a uma quantidade muito maior de riscos de infecções, por mais que sejam simples, mas com várias crianças convivendo ao mesmo tempo numa sala, fazendo atividades que ele não conhece, com pessoas pouco familiares, enfim. É uma situação de muita estranheza e de uma certa dificuldade. Nesse momento em que ele está vivendo essa crise vital, não é uma boa ideia. Quando é possível evitar e colocar o bebê numa creche um pouco mais tarde, é bem mais aconselhável. Então, com isso tudo, mudança radical da relação da boca com o mundo, posição vertical, nascimento dos dentes, início das primeiras infecções, afastamento da mãe, afastamento do seio materno, muitas vezes entrada na creche, que é uma solução ruim nessa época, a formação do ego que se inicia, enfim, todos esses fatores, a mudança no sono, todos esses fatores configuram o que a gente chama de uma crise vital. E como é um momento de muita intensidade do bebê que ele está aprendendo a comer, é comum a gente ter problemas nessa época, preocupações, angústias, pequenas doenças, mas como toda crise, ela passa e a gente tem que aprender a lidar com essas dificuldades, enfrentando elas no dia a dia, enfrentando os problemas à medida que eles vão aparecendo, sempre com muito carinho, com muito acolhimento, sem cobrar do bebê um comportamento que ele não consegue oferecer ainda, oferecendo desafios que estejam à altura dele, procurando seu pediatra ou pessoas da sua família para se aconselhar nesse momento que pode ser às vezes muito angustiante, mas que passa e depois vai ficar tudo bem. Assine o nosso canal e principalmente nos envie suas dúvidas, suas perguntas, participe da nossa comunidade para que a gente possa oferecer conteúdo especialmente para você.